Olá, bem-vindos ao programa Nossa Fé, Nossa Vida. Eu sou o diácono João Souza de Hanford, Califórnia. Bem-vindos. Estamos no 33º domingo do Tempo Comum, o domingo 33. Só falta mais um. Domingo que vem é o domingo de Cristo Rei e acaba-se o ano litúrgico. No domingo seguinte já é o primeiro domingo do Advento. Então, neste 33º domingo do Tempo Comum, Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: naqueles dias, depois de uma grande aflição, o sol escurecerá e a lua não dará a sua claridade. As estrelas cairão do céu e as forças que há nos céus serão abaladas. Então, hão de ver o Filho do Homem vir sobre as nuvens, com grande poder e glória. Ele mandará os anjos para reunir os seus eleitos dos 4 pontos cardeais, da extremidade da terra à extremidade do céu. Aprendei a parábola da figueira. Quando os seus ramos ficam tenros e brotam as folhas, sabeis que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o Filho do Homem está perto, está mesmo à porta. Em verdade vos digo, não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Quanto a esse dia e a essa hora, ninguém os conhece, nem os anjos do céu, nem o Filho, só o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esta passagem do Evangelho hoje narra-nos uma catástrofe a nível celestial, a nível dos astros, uma coisa monumental. Jesus está-se a referir aqui a duas coisas. Uma, ao fim dos tempos, quando o mundo se acabar. Sabemos que este mundo não durará para sempre, terá o seu fim. E um dia é o fim do mundo. E nesse dia, Jesus virá de uma maneira apoteótica, que toda a gente verá. E ele vem para consumar o reino de Deus. Acabar-se-á a vida neste mundo. Acabar-se-ão os seres humanos. Acabar-se-á o tempo. E daí por diante, os justos vão para o céu, corpo e alma, e os que morreram em pecado mortal vão para o inferno, para todo o sempre. Aí a decisão está feita para sempre e não há que ir atrás. Mas Jesus mete também aqui uma outra passagem, um outro cataclismo muito grande que vai acontecer ainda na vida de alguns daqueles que estão ali a ouvir. E ele está-se a referir à destruição de Jerusalém pelo exército romano. Jesus diz assim: em verdade vos digo, não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. E o que é que aconteceu? Aconteceu que no ano 66 da nossa era, portanto, uns 30 e poucos anos depois da morte de Jesus, os judeus revoltaram-se contra os romanos. Mas a revolta começou com uma guerra civil primeiro.
judeus contra judeus, duas fações, a brigarem uma contra a outra. E depois também contra os romanos. E até que na primeira tentativa dos romanos para deitar abaixo isto tudo, os romanos falharam, foram derrotados. E então mandaram um exército muito grande, cercaram Jerusalém. Não entrava ninguém, nem saía ninguém. E as pessoas começaram a morrer à fome, comiam-se uns aos outros. Foi uma coisa horrível. E os romanos incendiaram a cidade. Primeiro, assim que eles se entregaram, que já estavam tão fracos que nem se aguentavam em pé, porque não entrava mantimentos na cidade, nem saía ninguém para ir buscar nada. Às tantas, não puderam sustentar-se. E então, foi no verão do ano 70. Entregaram-se sem forças, os romanos mataram quase tudo, incendiaram a cidade de Jerusalém e destruíram o templo. O que resta do templo é aquilo que ainda está lá. Estive lá há 2 anos e meio e estive a ver as muralhas à volta, ainda estão lá, como no tempo de Nosso Senhor. Mas o templo em si ficou completamente destruído. E até que já construíram, os muçulmanos construíram outra coisa, um monumento muito importante para eles, onde era o templo. Foi uma coisa horrorosa. E os judeus que escaparam foram mandados para o resto do mundo. Não podiam viver em Jerusalém. So, Jesus está a dar a saber àquela geração o que é que lhes vai acontecer por terem rejeitado Jesus. Vão perder a cidade, vão perder a vida, vão perder o templo e ainda até hoje, 2000 anos depois, os judeus ainda falam em reconstruir aquele templo e começar a fazer holocaustos de novo, mas nos últimos 2000 anos não conseguiram fazer isso. Mas Jesus também está falando sobre o fim dos tempos, o fim do mundo. São esses 2 fins que Jesus está falando. Mas há aqui uma frase que é muito importante nós considerarmos. Jesus diz aos discípulos: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Isto é muito importante, não é? Porque o céu e a terra passarão. Aquilo que a gente olha para cima, a gente vê a lua tão bonita, as estrelas, o sol que ilumina o dia, que sustenta a terra, este mundo. Tudo isso vai desaparecer. A única coisa que não passa é a palavra de Deus. E talvez fosse bom a gente fazer esta pergunta. De que é que eu ando atrás? Eu ando atrás das coisas que vão desaparecer? Ou eu ando atrás das coisas que não passam, que nunca desaparecerão? A palavra de Deus. E a gente tem que viver a nossa vida de acordo com a lei de Deus, com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não passa, nem neste mundo, nem no outro. Aliás, podemos dizer que é o amor. A palavra de Deus leva-nos a amar e a ter o mesmo amor que Deus tem por nós. Por intermédio do Espírito Santo, recebemos o amor de Deus que é derramado em nossos corações, como diz São Paulo. E se tivermos o amor de Deus em nós, esse amor dura para sempre. Usamos-lo nesta vida, gozamos, porque o amor de Deus só nos traz felicidade, mesmo no meio de dificuldades, teremos felicidade. E no outro mundo, para sempre, na eternidade, gozaremos a companhia de Deus para todo o sempre. De maneira, caros amigos, é preciso ter cuidado e deitarmos sentido como é que passamos o nosso tempo. Quais são as coisas que a gente julga importantes?
Sim, há coisas que a gente deita muita importância porque gostamos delas, o carnaval, danças, ver jogos de futebol, isso tudo tem a sua importância, mas são para entretenimento. Isso não é uma finalidade. A gente não vive para essas coisas, mas a gente também goza com essas coisas e não há mal nenhum nisso. Agora, para viver, coisas pelas quais vivemos, é a palavra de Deus, é a Deus. E aí então passamos a vida felizes, embora com muitas provações, e passamos a eternidade felizes com o amor de Deus para todo o sempre. Obrigado pela vossa atenção, que tenhais todos uma boa semana e até à semana que vem, se Deus quiser. Adeus.